Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Louvado seja Deus. Mais uma vez, eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde você está. Louvado seja Deus. Como vocês sabem, eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Aleluia. E hoje nós temos aqui um assunto a tratar referente à palavra de Deus, o ensino. Vamos falar nossa leitura hoje vai se basear aqui em Efésios, né? Uma das cartas do apóstolo Paulo. E nós vamos aqui nos deter no capítulo 6 de Efésios, onde fala da armadura de Deus. E aí a gente vai tratar aqui de alguns assuntos. Como vocês sabem, Efésios é a décima carta que Paulo escreveu aos irmãos, né, ali de Éfeso, a igreja. Então, nós vamos tratar aqui desta porção do versículo 10 até o versículo 18. E vai tratar da armadura de Deus para a vida do cristão, para a vida do servo de Deus. Amém? Então, desde já eu peço o seu like, que você se inscreva no meu canal, nos ajude aí a levar a palavra de Deus às demais pessoas, né? Sabemos que muitas pessoas ainda precisam ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus, né? Então nós vamos orar, porque nós precisamos da ajuda, do auxílio, da direção do Espírito Santo. Porque sem Ele, nada podemos realizar ou fazer. É Ele que nos dá a direção, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ensina. Amém? Vamos orar e pedir a ajuda do Espírito Santo. Soberano Deus e Pai eterno, nós rendemos honras e glórias a Ti, porque sabemos que Tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro Deus além de Ti. Pai Santo, em nome de Jesus, toma o primeiro lugar aqui, usa a minha vida, apesar de mim, Pai, em nome de Jesus. Toca no coração de cada vida através deste ensino, desperta as pessoas para buscar a Tua face, desperta as pessoas, Pai, para meditar na Tua palavra, para estudar as Sagradas Escrituras, ó Deus, em nome de Jesus. Toma o primeiro lugar. Abençoa cada família, cada irmão que irá aí, Senhor, estar a ouvir, a assistir este vídeo, Pai, pelo YouTube, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu creio que eu já tenho um ensino falando sobre anjos, né, e demônios. Eu não me recordo, mas aqui eu não vou me deter, né, porque esse estudo de angiologia, né, e assuntos referentes a demônios é um assunto muito extenso, muito grande, mas aqui eu quero apenas me deter em alguns detalhes, né. Eu fiz algumas observações aqui numa folha para a gente poder estar falando, né? Mas a gente vai tratar aqui apenas de Efésios 6, do capítulo 10, do verso 10 até o verso 18, amém? Então eu vou ler o texto, louvado seja Deus, e diz assim a palavra do nosso Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme e estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Até aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Paulo, escrevendo aos nossos irmãos em Éfeso, ele traz aqui uma advertência, para os irmãos. Aleluia. Ele vai falar aqui da armadura de Deus, que um filho de Deus, que um cristão precisa ter. Por quê? Porque, meu querido, nós estamos em uma batalha espiritual. E um homem e uma mulher de Deus, quando a pessoa aceita Jesus, ela já passa a fazer parte desta batalha espiritual, porque o inimigo das nossas almas, ele luta para que as pessoas não venham aceitar a Cristo como Salvador, não venham se arrepender dos seus pecados, mas que elas venham permanecer no estado de pecaminosidade em que elas se encontram. Então, quando um homem, uma mulher, um ser humano, ele se arrepende, ele olha a sua condição de pecador, então ele vai ali e se arrepende, ele já passa a fazer parte desta batalha. E para estar nessa batalha firme, para permanecer firme no Senhor, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Veja, um soldado, quando ele vai à guerra, quando ele é convocado, ele não vai de qualquer jeito para a guerra. Ele precisa estar preparado. Ele precisa estar todo equipado, com a sua roupa, com a sua bota, seu coturno, o capacete, com as armas, com as balas, com a vestimenta adequada. Então ele não vai de qualquer maneira. Se a gente voltar no passado, veja que aqueles soldados, aqueles homens que iam para a guerra, os guerreiros, eles iam com o quê? Com espada, com escudo, eles estavam ali com um certo aparato calçado, não estavam de pés descalços, eles tinham uma couraça, Então a pessoa não pode de qualquer maneira estar numa guerra espiritual, estar numa batalha. Veja que um soldado ele precisa do colete, para proteger o peito, ele coloca ali o colete à prova de bala, essa couraça, que o espiritual que nós temos que ter. Então, ninguém vai para uma guerra, para uma batalha despreparado. Ninguém vai para uma batalha sem conhecer o seu armamento, como manuseá-lo, como desmontar e montar, como fazer a manutenção, que às vezes é necessário. Então, o soldado ele tem que estar o quê? Preparado para a guerra. Psicologicamente, fisicamente e espiritualmente.
Louvado seja Deus. E aqui Paulo vai falar desta batalha espiritual em que nós enfrentamos. Ele vai falar da armadura de Deus. Ele vai mostrar que existe demônios, né, que atuam e que nós não podemos estar aí lutando de qualquer jeito, mas estar preparado, porque nós vamos enfrentar os demônios, né, às vezes de alto escalão. E ele vai demonstrando, ele fala aqui no texto que a nossa luta, a minha, a sua luta, não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra o nosso próximo, o nosso semelhante, mas contra os espíritos, os demônios que atuam numa determinada região, em um país, em um estado, em um bairro, em uma localidade, às vezes dentro do nosso lar, às vezes no trabalho, às vezes na sociedade em que nós vivemos e nós estamos inseridos, né? E nós temos que estar o quê? Preparados para a batalha, vigiando e orando, e também com todo o armamento que a armadura de Deus nos proporciona, porque senão a gente não se permanece de pé se a gente não estiver preparados, né, no Senhor, porque é Ele que nos fortalece. Veja que ele começa aqui no versículo 10, né, de Efésios capítulo 6, ele diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós temos que buscar essa força em quem? No Senhor e na força do seu poder. E como é que eu busco isso? Orando, me consagrando, meditando na palavra de Deus, jejuando de forma adequada, e aí eu vou me fortalecendo espiritualmente, vou trabalhando no meu emocional, na minha mente, no meu ser. Louvado seja Deus. E ele diz aqui, né, revestir de toda a armadura de Deus, não é apenas de uma parte, mas de toda a armadura de Deus, não é a armadura dos homens, mas é uma armadura de Deus, irmão. E esta armadura, ela é espiritual. Eu não posso ver, a não ser que Deus me mostre. Nós não vemos, mas a não ser que Deus mostre para nós como é esta armadura espiritual. Louvado seja Deus. Deus mostra, irmão, mostra. Eu creio. Então nós temos que estar o quê? Nos revestir de toda a armadura de Deus. E aí, meus queridos, eu quero lembrar para você que os demônios, né? O que são os demônios? São seres espirituais que servem ao diabo. Os demônios trabalham contra as pessoas para destruir suas vidas. Então, o demônio são seres aí que trabalham em prol do diabo, para destruir o quê? O ser humano, para destruir a criação de Deus. Por isso, a palavra de Deus, ela vai dizer que ela diz, né, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E quantas são as vidas, irmãos, em que nós estamos vendo por aí sendo destruídas? Pessoas que não têm Deus, até mesmo pessoas que têm Deus, e por não estarem vigiando, orando, e não estar revestida da armadura de Deus, elas acabam sucumbindo ao diabo, né? Porque o diabo, meu querido, o que é que ele faz, né? O diabo ele é enganador, o diabo ele oprime, o diabo ele influencia as pessoas, né? Então, às vezes, o crente ele está ali inserido em um determinado local, repartição de trabalho em algum lugar, então só ele, e às vezes ele é influenciado por uma má companhia, uma má amizade no trabalho, e às vezes começa
a praticar coisas erradas, começa às vezes a começar a xingar palavrão, a voltar, a ter essa prática, às vezes a prática de furto, de roubo, de engano. Tem muitos cristãos que não vigiam, Isso eu não falo apenas dos irmãos que não têm cargo, muitos irmãos que têm cargo, por não vigiar, acaba sendo influenciado, por não estar meditando na palavra, Porque Paulo vai falar da renovação da nossa mente. Como é que nós renovamos nossa mente e não nos conformamos com este mundo, com este século? Através da meditação da palavra, através do estudo da palavra, através da oração, nossa mente vai sendo renovada pelo poder da palavra de Deus. Mas muitos irmãos, infelizmente, por não estar vigiando e orando, têm sido enganados pelo diabo, têm sido oprimidos pelo diabo, têm sido influenciados pelo diabo e acaba caindo, Porque o diabo ele veio nesse sentido, meu querido: matar, roubar e destruir. Aleluia. E aqui no verso 11, ele diz, eu já até li, vestir de toda a armadura de Deus. É toda a armadura, irmão, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, irmão. Porque o inimigo, irmão, ele monta ciladas sempre. Ele busca uma oportunidade para mim e para você, para a gente cair. E se nós não estivermos firmes na palavra do Senhor, a gente acaba caindo na cilada dele. Porque nós somos seres humanos, irmãos. Somos sujeitos às mesmas paixões de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Ou seja, nós estamos sujeitos a errar, mas nós não podemos permanecer no erro. E aí é que nós temos que estar firme no Senhor. E para estar firme no Senhor, e não cair na cilada do diabo, eu tenho que estar numa vida de oração, numa vida de meditação da palavra. Eu tenho que me afastar daquilo que não agrada a Deus, e estar vigiando no meu falar, no meu pensar, no meu olhar, na minha conduta de vida, ou seja, no meu comportamento diário, aonde eu estou inserido, dentro do meu lar, com a minha família, na minha vizinhança, no bairro onde moro, na cidade onde moro, no país onde moro, para não cair nas astutas ciladas do diabo, a qual ele vive armando, irmão, por aí, para a gente cair, para a gente poder cair e ele usar aquilo ali como pretexto para nos caluniar, para dizer, olha ali o crente, errou, caiu, fez isso, fez aquilo. Então nós temos que estar firmes no Senhor. E no verso, aleluia, e aí ele continua, no verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, ou seja, não é contra o meu próximo, não é contra o ser humano. Aí ele diz, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, Paulo aqui ele vai citar 4 tipos de espíritos rebeldes, espíritos demoníacos rebeldes, que ele chama de potestades, Ele chama de as potestades, os príncipes das trevas deste século, ele chama de as hostes, espirituais da maldade, e ele chama de, que mais? Potestade, eu já falei, príncipes e as hostes espirituais da maldade. 4 espíritos rebeldes, irmão, e cada um deles tem a sua atuação. Veja que as potestades, aliás, os principados são demônios,
com autoridade sobre nação, ou seja, grandes territórios geográficos. Ou seja, então existe um principado que atua na nação, né? Para quê? Para influenciar. E ele atua na nação como? Às vezes naqueles que têm poder dentro da política, nessas autoridades maiores, né? Ele vai atuando para oprimir, né? Para fazer as pessoas, essas autoridades, criarem leis que não agradam, né? Que oprimem, que prejudicam as pessoas. Eles usam essas autoridades para quê? Para fraudar, para roubar, para oprimir o pobre. Então, eles usam esse principado, são essas autoridades que você vê por aí, muitos deles estão, meu querido irmão, dominados por esses principados, né? E são usados aí para destruir uma nação. Você veja quantos são os líderes políticos, irmão, que são aí, às vezes, aqueles que se dizem de Deus, né? Mas dentro delas é o mal. Tem um espírito maligno, está ali com um demônio dentro dela, né? Um espírito enganador, e só quer destruir a nação, roubar, né? Colocar jugo pesado no povo, oprimir o povo. E aí nós temos também, meu querido, os príncipes das trevas deste século. Ou seja, são poderes espirituais que operam nas trevas desta era. Então, ou seja, eles também são chamados de dominadores mundiais. Eles atuam, né, no mundo para oprimir, para enganar, para influenciar. E nós temos também, aleluia, nós temos aqui as potestades, que são forças focadas em manter o domínio, o controle e a influência sobre o mundo, né? Os poderes aí, as pessoas de alto poder, elas querem o domínio, né? Elas querem estar no controle, influenciando tudo, influenciando na ciência, influenciando nas tecnologias, influenciando no que se deve ser ensinado dentro das escolas, na faculdade. São demônios, irmãos, que querem então estar no controle para poder colocar suas regras para as pessoas seguirem. E aí a gente tem as hostes espirituais da maldade, demônios, né, menores. Eles atuam como? Na tentação e na opressão de indivíduos. Veja a quantidade de pessoas que são opressas, né, que estão oprimidas aí, muitas das vezes com ansiedade, com depressão, sendo que nem toda depressão ela é causada por um espírito demoníaco, irmão. Mas existe também esse espírito demoníaco que leva a pessoa à depressão, leva a pessoa ao suicídio. Você veja, tem pessoas aí, meu querido, que está tão opressa que ela faz o quê? Ela tira a própria vida, ela é capaz de tirar a vida de alguém, ela é capaz de fazer loucuras, né? E se a gente não tiver, meu querido, revestido do poder de Deus, dessa armadura, nós não seremos capazes de guerrear, de lutar contra este mal. Não só por nós, mas todo aquele que uma vez recebe Cristo, ele está imbuído de uma missão, de levar a Jesus. Ele está nessa guerra para poder ser usado para libertar as pessoas, né? Em nome de Jesus. Está sendo capacitado, está sendo ali trabalhado pelo Espírito Santo para ser um instrumento de libertação para outras pessoas que vivem oprimidas. Veja que o demônio, meu querido, e antes, né,
O que é essas regiões, o que significa essas hostes espirituais e essas regiões, né? Aqui que Paulo vai falar, né? Lugares celestiais, né? No verso 12, o que é esses lugares celestiais? É uma expressão, né? Esse lugar celestial é uma expressão ou região celestial que se refere ao reino espiritual invisível. É a esfera celestial onde Deus governa e onde ocorrem batalhas espirituais. Campo de batalha espiritual também, o espaço, né, principal dos principados, a luta diária do cristão contra o mal. Não é apenas física, mas tem origem nessa dimensão espiritual, né, que ele atua. Veja, não é aonde Deus está, é uma parte que fica ali na atmosfera, né, nesse lugar celestial, aonde os demônios eles atuam e entram em batalha, essa região ali, esses lugares celestiais. Louvado seja Deus. Então vamos dar aqui continuidade, né? Então a gente sabe que 4 tipos de demônio e quais as atuações dele. Aí ele vai dizer assim, 13, portanto tomai toda a armadura de Deus. Paulo aqui está nos exortando mais uma vez, tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, nós tomamos, nos revestimos de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E o dia mau não é amanhã, não é agora, irmão, porque nós estamos nesta batalha. O inimigo ele está tramando contra mim, contra você, para nos destruir, para destruir às vezes nossa família, para nos tirar da presença de Deus. Ele está tramando em fazer o mal contra alguém, contra a nossa nação, e nós temos que estar o quê? Orando, vigiando, né? Estamos resistindo ao dia mal, quando ele armar a cilada. E ele diz assim, e havendo feito tudo, ficais firme, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A palavra de Deus é a nossa verdade. Então nós temos que estar cingindo nossos lombos com a verdade, irmão. Nós não podemos estar metido em mentira, em engano. Mas a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Revestida a couraça da justiça. É aquela proteção no peito, né? Para que a gente possa ali estar firme, para que os dardos inflamados do maligno não penetrem o nosso peito, o nosso coração, né? Esse órgão. Mas quando se fala coração, ela fala do nosso ser, né? Lá no nosso âmago. Então, para proteger aqui o nosso peito, e ele diz mais, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Nós temos que estar levando a palavra de Deus, o evangelho da paz, que transforma, que liberta, né? Que traz justiça, que dá descanso, aleluia. E ele diz, tomai sobretudo o escudo da fé. O escudo, meu irmão, é aquele escudo, né, que a gente nos protege quando alguém lança uma flecha, um dardo, quando alguém vem com a espada, a gente está aqui com o escudo nos protegendo. Você já viu o Capitão América? Ele tem aquele escudo dele, aonde serve para ele se proteger, mas também para ele atacar. Ele usa como a arma, né? Mas o escudo é para defesa. Então nós temos que estar com esse escudo, né, como defesa. E esse escudo nada mais é também do que a palavra de Deus.
quando alguém vem nos falar alguma heresia, nós temos que estar preparado com escudo, meu querido irmão. Aleluia. O escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Ó. Muitas das vezes o maligno tenta lançar dardo, né, de incredulidade no nosso coração, colocar dúvida, colocar medo, colocar incerteza, colocar insegurança, lançar temor. Mas nós temos que estar com esse escudo da fé. Louvado seja Deus. E ele diz, mas tomai o capacete da salvação. O capacete que guarda o quê? A nossa mente, de pensamentos que não agradam a Deus, né? De sofisma que se lançam aí, heresias, pensamentos contrários à palavra de Deus, de ideologias contrárias. Então nós temos que estar com esse capacete da salvação, guardando a nossa mente, guardando a nossa mente, para não ser contaminada, para não ser cauterizada pelas influências do mundo, mas buscando a renovação, protegendo. E ele diz mais, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós, com a palavra de Deus, meu querido, vestido de toda esta armadura de Deus, nós venceremos a batalha. Se nós estivermos equiparados, né, com esta vestimenta, nós vamos vencer a batalha contra o mal que muitas das vezes se levanta contra nós, contra a nossa família, às vezes no nosso lar, no trabalho, onde a gente está, às vezes no ministério, né, o demônio usa até mesmo aqueles que estão dentro do ministério para tentar nos afrontar, para tentar roubar a nossa fé, nos desanimar na caminhada. É por isso que nós precisamos da armadura de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pois só assim, meu querido, eu e você, nós iremos permanecer firme na presença do Senhor. E ele aqui no versículo diz, quando orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, eu oro por mim, mas eu também oro pelos meus irmãos. Eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, mas eu oro também pelo meu próximo, pelo meu vizinho. Eu oro por todos. Eu não faço acepção de pessoas, né? Se eu percebo que alguém está com algum problema, né, eu não vou ali me meter na vida da pessoa, mas eu posso ali estar orando por ela, por ele, pedindo para Deus dar o livramento, pedindo para Deus mostrar a verdade, para Deus libertar. Mas para isso a gente tem que estar revestido, meu querido, da armadura de Deus, para a gente não cair, né? Eu não posso entrar, no início eu já falei, nós não podemos entrar numa batalha espiritual de qualquer jeito, despreparado. Nós temos que nos capacitar, né? Como? Revestido toda a armadura de Deus, orando, vigiando, né? Em tudo, irmão. Porque o inimigo está aí para destruir, ele não brinca, ele destrói vidas. Nós estamos num período aí de tanta violência. Você liga aí o jornal, meu querido, nas redes sociais, é o que você mais vai ver, é a violência crescendo, é a violência contra a criança, é a violência contra a mulher, é a violência contra os jovens. É a falta de diálogo entre os homens, né? Quer resolver logo tudo na bala, na peixeira, na briga. Porque o inimigo, ele faz isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. E quando as pessoas, elas não estão ligadas no Senhor, elas não buscam o diálogo, elas não buscam a paz, é isso que o inimigo faz, irmão. Ele vai potencializar aquela raiva que está dentro de você, até você tomar uma atitude trágica, de tirar a vida de alguém, e aí você não destrói apenas aquela vida, aquela família que você tirou a vida, não, você destrói também a sua vida, a sua família.
E aí é que nós temos que estar revestido da armadura de Deus. Para poder a gente aqui ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Você que é pastor, você que é obreiro, você que é um servo de Deus, você que não tem cargo na igreja, mas é um servo, uma mulher de Deus, que está sempre ali orando, meditando na palavra, buscando o Senhor. Porque Deus, meu querido, não é título que vai te dar autoridade, não é título de pastor, de missionário, de evangelista, de diácono, de bispo, que vai te dar autoridade. Não, o que te dá autoridade é o nome do Senhor Jesus, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus na tua vida e na minha vida, vivendo uma vida de santidade. Tem muitos aí que têm um título de pastor, de missionário, de evangelista, de diácono, de presbítero, de bispos, mas não estão vivendo a palavra de Deus como se tem que viver. Não é um título que vai te dar autoridade para tu expulsar um demônio, mas é a tua vida de comunhão com Deus, o teu temor com Deus, a tua vida, aleluia, na presença de Deus, porque o demônio conhece, meu querido. Certa vez, a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos vai falar que alguns filhos, eu não me recordo o nome da pessoa, mas certos jovens foram expulsar um demônio, e eles disseram, em nome de Paulo eu te desconjuro, e o demônio disse, eu sei quem é Jesus e quem é Paulo. E o demônio pegou e bateu, rasgou todos eles a roupa e bateu neles, e eles saíram ali correndo. Mas um homem e uma mulher de Deus que vive na prática, na obediência da palavra, meu irmão, quando você diz, demônio, em nome de Jesus Cristo, sai desta vida, ele sai, meu querido, porque ele reconhece que existe autoridade em você, autoridade essa que é o Espírito de Deus na sua e na minha vida. Louvado seja Deus, quando você usa o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então Deus quer nos imbuir dessa autoridade para a gente estar aí guerreando, levando a palavra de Deus àqueles que estão em cativeiro espiritual, aprisionados espiritualmente. E outro detalhe, meu querido, o demônio ele só pode atuar com a permissão de Deus. Ele não pode ir além daquilo que Deus permitiu. Veja que Jó, né? Deus faz ali a reunião dos filhos de Deus, Satanás vem ali, e Deus pergunta, Satanás, de onde tu vem? E ele diz, de rodear a terra. E Deus diz, observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal. E Satanás ali argumentou que Jó só era fiel porque Deus abençoava. E Deus diz, vai lá e tira dele. Mas Deus deu limite para Satanás. Ele não pôde tocar na vida de Jó. Assim também, em muitas das vezes na nossa vida, na vida de uma pessoa, Deus impôs limite para Satanás. Satanás é um ser criado, meu querido. Ele é limitado, mas Deus é o Todo-Poderoso, Deus é soberano, Deus é quem está no controle de todas as coisas. Amém? Então nós temos que buscar a Deus, irmão, todo dia. Eu convido você, meu irmão, a estar orando. Aí na sua casa você ore todo dia, medite na palavra de Deus todo dia, busque ao Senhor enquanto é tempo, enquanto você tem vida. Agradeça a Deus por tudo, peça perdão a Deus por seus pecados, procure buscar com a vida diante de Deus, porque a qualquer momento você pode, ou eu posso, ou nós podemos enfrentar uma batalha espiritual. Veja que a nossa nação está aí, irmão, enfrentando uma batalha espiritual. Isso que está acontecendo no Brasil não é normal, meu querido. Os demônios querem o poder de qualquer jeito, para poder dominar o povo, para poder oprimir. Mas nós temos que estar orando no Senhor e pedir, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, não a de terceiro, não de homens, mas a vontade de Deus é que tem que prevalecer na nossa nação, meu irmão. E nós não fomos chamados para praguejar ninguém, não. É para abençoar, é para Deus libertar, é para Deus consolar.
Louvado seja o nome de Jesus. Então que a gente possa se colocar, meu irmão, na presença de Deus, orando, pedindo revestimento da armadura do Espírito Santo na nossa vida, para enfrentarmos as batalhas espirituais que muitas das vezes nos é apresentado em que nós estamos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai eterno, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos na tua presença. Quero te apresentar cada vida, Pai, cada pessoa, cada família neste momento, cada irmão, irmã, essa pessoa fraca da fé. Deus, eu te oro, fortalece, levanta este homem, esta mulher, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, o revestimento da armadura do teu Espírito Santo na vida desse irmão, desta irmã, deste homem, desta mulher, deste jovem, em nome de Jesus. Mas eu peço também o revestimento da tua armadura, Senhor, na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, vem nos imbuir de autoridade espiritual, para que nós possamos estar firme na tua presença, resistindo ao mal, Senhor, que há neste mundo, Pai, em nome de Jesus. Nos concede, Senhor, o teu Espírito, a tua fortaleza, nos concede a armadura do Espírito Santo, do alto da nossa cabeça, a planta dos pés, toda a tua armadura, que não falte nenhum utensílio, meu Senhor, da tua armadura na nossa vida, em o nome de Jesus. Resplandece a tua luz na nossa vida, toma o primeiro lugar na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo, a nossa bandeira, o nosso baluarte. Ah, Senhor, se não for a tu, que seria de nós? Por isso, vem nos capacitar, vem nos imbuir do teu Espírito Santo, vem colocar em nós a tua palavra, a palavra rema, a palavra de vida, meu Senhor, para anunciarmos às pessoas, em o nome de Jesus. Alcança cada vida, Pai, transforma, liberta, cura, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, meu irmão. Aleluia, se inscreva no meu canal, dê o seu like, aí comunidade dos discípulos, e nos ajude a estar levando a palavra de Deus às demais pessoas, amém? E graças a Deus, que Deus te abençoe e abençoe a tua família e os teus negócios em o nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus.